Existe um tipo de peso que ninguém consegue ver, mas que muda completamente a forma como você acorda todos os dias. É aquele peso que fica no peito quando algo não sai como você esperava, quando planos começam a falhar, quando portas se fecham sem explicação e quando a vida parece seguir por um caminho que você não escolheu. E quanto mais você tenta entender, mais confuso tudo fica. Talvez você esteja vivendo exatamente assim, agora. Você tenta se manter firme, tenta acreditar que tudo vai melhorar, tenta continuar caminhando, mas por dentro existe uma pergunta que não sai da sua mente: como continuar quando tudo parece difícil demais? A Bíblia nunca escondeu essa realidade. Ela não apresenta uma vida sem problemas, sem dor ou sem momentos de incerteza. Pelo contrário, ela mostra que até aqueles que caminharam profundamente com Deus passaram por fases em que tudo parecia fora do lugar. Pessoas que tinham fé também tiveram medo. Pessoas que ouviram a voz de Deus também enfrentaram momentos em que o caminho parecia escuro. Mas existe algo que muda completamente a forma de enxergar tudo isso. Porque em meio às dificuldades, existe um padrão que se repete nas Escrituras. Um princípio silencioso, mas poderoso. Sempre que tudo parecia desmoronar, Deus não deixava aquelas pessoas sem direção. Ele não removia imediatamente o problema, mas revelava algo que sustentava o coração no meio da dor. E talvez esse seja o ponto que você ainda não percebeu. Nem todo momento difícil é um sinal de que algo deu errado. Em muitos casos, é exatamente nesse cenário que algo mais profundo está sendo construído dentro de você. Algo que não poderia nascer em tempos fáceis. Algo que só se desenvolve quando você não tem todas as respostas. Mas então, surge a pergunta que muda tudo. O que fazer quando você não entende o que está acontecendo? Como permanecer firme quando a mente está cheia de dúvidas, quando o coração está cansado e quando o caminho à frente parece incerto? A resposta não está em tentar controlar tudo. Também não está em ignorar a dor ou fingir que está tudo bem. Existe um caminho mais profundo. Um caminho que não depende das circunstâncias mudarem primeiro, mas que começa dentro de você. Ao longo das Escrituras, 3 princípios aparecem repetidamente na vida de pessoas que enfrentaram momentos difíceis e não foram destruídas por eles. Esses princípios não são teorias. Eles são fundamentos que sustentam, fortalecem e direcionam mesmo quando tudo parece instável. E quando você entende esses princípios, algo começa a mudar. A forma como você enfrenta a dor muda. A forma como você lida com a incerteza muda. E até a forma como você enxerga o que está vivendo hoje começa a ser transformada. Porque talvez o que você está enfrentando agora não seja o fim da sua história. Talvez seja o começo de uma transformação que você ainda não consegue ver. Primeiro, princípio: buscar a presença de Deus antes das respostas. Existe um impulso quase automático dentro de você quando algo sai do controle. A sua mente começa a correr, tentando entender o que aconteceu, buscando explicações, procurando uma forma de resolver o problema o mais rápido possível. Você tenta organizar os pensamentos, prever cenários, encontrar respostas que tragam algum tipo de alívio. Mas existe algo que precisa ser confrontado com sinceridade. Nem toda resposta traz paz. E nem toda solução resolve o que está acontecendo dentro de você. É por isso que a Bíblia revela um caminho completamente diferente daquele que parece natural. Antes de buscar respostas, você precisa buscar a presença de Deus. Isso muda tudo. Porque quando você corre apenas atrás de respostas, você continua preso ao problema. Mas quando você busca a presença de Deus, algo começa a mudar dentro de você, antes mesmo que qualquer situação externa
seja resolvida. Observe o padrão das Escrituras. Quando Davi enfrentava medo, perseguição ou incerteza, ele não começava tentando resolver tudo. Ele começava voltando o coração para Deus. Ele falava, ele se abria, ele expunha suas angústias, sem esconder nada. E é exatamente isso que muitas pessoas deixam de fazer. Elas tentam ser fortes sozinhas, tentam resolver tudo no próprio entendimento, tentam manter o controle mesmo quando o coração já está cansado. Mas existe um ponto em que você precisa parar. Parar de tentar controlar tudo. Parar de buscar respostas imediatas. Parar de carregar sozinho aquilo que você não foi criado para carregar. E começar a fazer algo simples, mas profundo. Voltar o coração para Deus. Não como um ritual, não como uma obrigação, mas como alguém que reconhece que precisa de direção, de paz e de força, que não vem de dentro de si mesmo. Quando você faz isso, algo começa a acontecer. A ansiedade perde força. A mente desacelera. O coração encontra um tipo de descanso que não depende das circunstâncias mudarem. Porque a presença de Deus não apenas traz direção, ela reorganiza o seu interior. E aqui está uma verdade que poucas pessoas percebem. Buscar apenas soluções pode resolver um problema momentâneo. Mas buscar a presença de Deus transforma a forma como você vive qualquer situação. Jesus ensinou isso de forma clara quando disse em Mateus 6:33, para buscar primeiro o reino de Deus. Isso não é apenas um conselho espiritual. É uma ordem que redefine prioridades. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, tudo começa a encontrar o seu lugar. E talvez o maior desafio não seja entender o que está acontecendo com você. Talvez o maior desafio seja decidir onde você vai colocar o seu foco no meio disso tudo. Porque aquilo que você busca, primeiro, revela onde está a sua confiança. E quando você decide buscar a presença de Deus, antes de qualquer resposta, você dá o primeiro passo para não ser dominado pelo que está acontecendo ao seu redor. Mas existe um ponto ainda mais profundo que precisa ser enfrentado. Porque mesmo depois de buscar a Deus, existe algo dentro de você que ainda quer entender tudo. E é exatamente aí que começa a próxima batalha. Segundo princípio: confiar no propósito, mesmo quando não entendemos. Existe algo dentro de você que não aceita ficar sem respostas. A mente tenta organizar tudo, procura lógica, tenta encontrar explicações que façam sentido. Você quer entender por que isso aconteceu, por que agora, por que dessa forma. E quanto mais você tenta encaixar as peças, mais percebe que existem partes da história que simplesmente não se revelam. E é exatamente nesse ponto que muitos começam a se desgastar por dentro. Porque confiar em Deus enquanto tudo faz sentido é algo relativamente fácil. O verdadeiro desafio começa quando o caminho deixa de ser claro, quando as respostas não chegam e quando aquilo que você está vivendo não se encaixa naquilo que você esperava de Deus. É aqui que esse princípio se torna essencial. Confiar no propósito mesmo quando você não entende o processo. Isso não significa ignorar a dor, não significa fingir que está tudo bem. Significa reconhecer que a sua visão é limitada, enquanto Deus enxerga aquilo que você ainda não consegue ver. Existe uma diferença profunda entre viver baseado no que você entende e viver baseado em quem Deus é. Quando você se apoia apenas no seu entendimento, qualquer situação que não faça sentido gera ansiedade, dúvida e insegurança. Mas quando você aprende a confiar no caráter de Deus, algo muda dentro de você. Mesmo sem respostas completas, existe uma base firme que sustenta o seu coração.
A Escritura declara em Provérbios 3, 5 e 6 que você não deve se apoiar no seu próprio entendimento, mas confiar no Senhor de todo o coração. Isso não é um convite emocional, é uma decisão espiritual, porque confiar de verdade exige abrir mão da necessidade de controlar cada detalhe. E essa é uma das maiores lutas internas que você enfrenta. Você quer confiar, mas também quer entender. Você quer descansar, mas também quer ter certeza de que tudo vai dar certo do jeito que você imaginou. Mas a fé não funciona assim. A fé não nasce quando tudo está explicado. A fé nasce quando você decide continuar caminhando, mesmo sem ter todas as respostas. Pense na vida de José. Ele recebeu uma promessa clara sobre o futuro, mas o caminho até o cumprimento dessa promessa foi completamente diferente do que ele poderia imaginar. Traição, injustiça, prisão. Em nenhum desses momentos parecia que Deus estava cumprindo aquilo que havia prometido. E mesmo assim, Deus estava trabalhando em cada detalhe. O problema é que quando você olha apenas para o momento presente, tudo parece desconectado. Mas quando a história se completa, você percebe que nada estava fora do controle. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. Você está vivendo uma parte da história que ainda não faz sentido. Você está tentando entender um capítulo que ainda não terminou. Mas existe algo que precisa ficar claro dentro de você. Deus não perde o controle da história só porque você não consegue enxergar o que Ele está fazendo. E quando você começa a confiar nisso, algo poderoso acontece. A mente para de lutar contra cada situação. O coração deixa de exigir respostas imediatas. E você começa a experimentar um tipo de paz que não depende da explicação completa. Mas confiar não é o último passo, porque existe um momento ainda mais difícil. O momento em que você já buscou a Deus, já decidiu confiar, mas as circunstâncias continuam exatamente as mesmas. E é nesse ponto que muitos desistem. Mas é exatamente aí que o próximo princípio se torna decisivo. Terceiro princípio: permanecer firme, mesmo durante o processo. Existe um momento na jornada que poucos falam sobre. Não é o início da dificuldade, quando tudo ainda está confuso. Também não é o momento da resposta, quando finalmente tudo começa a fazer sentido. É o meio do processo. É aquele ponto em que você já orou, já buscou a Deus, já decidiu confiar, mas nada mudou. As circunstâncias continuam iguais. O cenário permanece difícil. As respostas ainda não chegaram. E dentro de você surge uma sensação silenciosa de cansaço. Não é mais desespero. É algo mais profundo. É aquela pergunta que começa a ecoar: até quando? É exatamente nesse ponto que a fé é revelada de verdade. Porque permanecer firme quando tudo está bem não exige profundidade. Permanecer firme quando você vê resultados também não é tão difícil. O verdadeiro desafio é continuar quando não existe sinal visível de mudança. E é aqui que muitos desistem. Não porque deixaram de acreditar em Deus, mas porque se cansaram de esperar. Se cansaram de lutar contra a mesma situação. Se cansaram de não ver progresso. Mas existe algo que precisa ser entendido com clareza. Nem todo processo é rápido. Nem toda resposta é imediata. E nem toda transformação acontece diante dos seus olhos. A Escritura revela em Tiago 1:3-4 que a prova da fé produz perseverança. Isso significa que aquilo que você está vivendo não é apenas um problema a ser resolvido. Em muitos casos, é um processo que está formando algo dentro de você. E esse processo não é superficial. Ele molda o caráter. Ele fortalece a fé. Ele desenvolve uma resistência
que não poderia existir de outra forma. Porque existem coisas que Deus só constrói em você ao longo do tempo. E é exatamente por isso que permanecer é tão importante. Permanecer não significa ficar parado. Significa continuar caminhando mesmo sem ver tudo com clareza. Significa manter a fé mesmo quando o cenário ainda não mudou. Significa não abandonar aquilo que Deus começou dentro de você só porque ainda não chegou ao fim. Existe uma força que nasce quando você decide não desistir. Não é uma força emocional. Não depende de motivação momentânea. É uma firmeza interior que cresce quando você escolhe continuar, mesmo quando tudo dentro de você pede para parar. E talvez essa seja a decisão que você precisa tomar hoje. Não desistir no meio do processo. Porque é exatamente nesse ponto que muitos abandonam aquilo que estava prestes a se transformar. E aqui está uma verdade que pode mudar a forma como você enxerga o que está vivendo agora. O tempo não está trabalhando contra você. Se Deus está conduzindo a sua história, o tempo está trabalhando a seu favor, mesmo que você ainda não consiga perceber. E quando você permanece, algo começa a acontecer silenciosamente. A sua fé deixa de depender de resultados imediatos. O seu coração se fortalece e você passa a caminhar com uma segurança que não vem do que você vê, mas do que você sabe sobre Deus. Mas existe algo ainda mais profundo que precisa ser revelado. Porque quando esses 3 princípios começam a fazer parte da sua vida, você não apenas atravessa momentos difíceis, você começa a enxergar esses momentos de uma forma completamente diferente.